A Universos Editora é uma empresa de arte e educação pautada na cultura de paz, presente na Carta da Terra e chancelada pela ONU. Pautamos nossos trabalhos na diversidade, acessibilidade e acesso ao conhecimento como direito fundamental de todos. Possuímos um vasto acervo de livros infantis ricamente ilustrados com temáticas diretamente alinhadas com a BNCC. Além disso, disponibilizamos no YouTube vídeos pedagógicos e realizamos contação de história em formatos online e presencial. Temos também podcast Contar e Cantar, com histórias para ouvir e despertar a imaginação. Realizamos também palestras e palestras musicais, com conteúdo variado para aproximar os leitores dos autores e dividir o conhecimento. Visite o nosso site ou converse com um de nossos representantes para saber mais. Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma noite de jornada, de live, e nós estamos aqui hoje com a presença, com a participação especial da doutora Maitê, psiquiatra na área infantil, na área de adulto, com adolescentes, e nós, da Secretaria Municipal de Educação, nos alegramos muito com essa oportunidade de poder compartilhar com os amigos da educação, com as educadoras, com as agentes, com os pais, hoje, especialmente para os pais, essa live, e é motivo de nos encher de alegria, porque é aprendizagem, e todas as vezes que nós conseguimos compartilhar e aprender, o ser humano sempre cresce. Então, isso é muito bom. Eu queria dar as boas-vindas a todos os estagiários, a todos os universitários da faculdade aqui de Jales, também da região, a todos os pais das nossas instituições, das nossas unidades escolares, que estão participando conosco nesse momento. Então, em nome da nossa secretária municipal de educação, Adriana Campos, a nossa supervisora de educação infantil, Valéria Altimari, a nossa coordenadora da educação infantil, Lúcia Emi, eu gostaria que todos vocês pudessem aproveitar mais essa noite para aprender um pouquinho sobre essa questão emocional, de envolvimento com os filhos, de aprender que essas crianças também têm fases, têm sofrimentos, e como atravessar esses momentos difíceis. Aproveitando aqui, então, mais esse momento para convidar para as próximas lives. Amanhã, 8 horas da manhã, veja bem, 8 horas e não mais 8h30. 8 horas da manhã, nós teremos uma psicóloga e também psicanalista, a doutora Bruna, que vai falar para a gente o tema, deixa eu pegar aqui. O tema, o desenvolvimento emocional e a saúde mental do bebê. Então, amanhã, 8 horas, já fica aqui feito o convite para aqueles que puderem acompanhar ao vivo, e aqueles que não puderem, se inscreva já no canal da Secretaria Municipal de Educação e também na Universo Editora, para que possam depois observar essa live com a doutora Bruna. E no finalzinho eu volto para fazer mais um convite a todos, e deixar aí essa primeira jornada de educação infantil mais aconchegante, mais acolhida, não é? E que nós possamos aproveitar esse momento para aprender, né? Para aprender sobre temas tão profundos e que vêm aí socorrer as nossas necessidades mais urgentes. Então, eu vou convidar a doutora Maitê agora, para que ela possa fazer uso da palavra, e que todos vocês possam se sentir aí num ambiente virtual acolhido e prontos para mais essa noite maravilhosa de conhecimento e de acolhida, tá bom? Então, vou voltar no final para fazer mais um convitinho. Doutora Maitê, bem-vinda à nossa sala,
e passo agora a palavra para você. Sinta-se em casa mais uma vez, tá bom? Oi, gente, boa noite. Espera só um pouquinho que eu estou tentando compartilhar a tela, Jane. Muito obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. Eu fiz com muito carinho para vocês uns slides e eu estou tentando aqui colocar para vocês. André, desculpa, tá? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Então, eu vou aproveitando enquanto a doutora Maitê faz os últimos ajustes aí e já vou convidar para a nossa jornada integral, né? São lives muito bem selecionadas, não é? Que vêm socorrer nós, educadores, os gestores, os pais, nesse momento de transição, né, de pandemia. Então, além da doutora Bruna, que nós vamos ouvir amanhã, nós temos também, na quarta-feira, às 8h30 da manhã, a palestra com a professora e mestre Erivane Pereira, que é supervisora Ferreira, que é supervisora de ensino aqui em Jales. E ela vai falar com o tema Bem-vinda à Educação do Mundo Pós-Pandemia, né? No sentido de nos motivar, de nos trazer inspiração para passar por esse momento, levando também esperança, confiança a todos os educadores, os professores, aos pais, né? Então, já fica aqui o convite. No dia 19, nós teremos a palestra com a bacharel em psicologia, Larissa Duran, que vai falar também um tema muito importante, a adaptação escolar na pandemia. E fica aí também o convite para os pais, né, que puderem acessar durante ou pós esse período aí para estar se informando. No dia 23, uma live especial para esquentar ainda mais o nosso coração, com uma palestra chamada Arte de Educar, com o nosso poeta, o nosso escritor, o nosso querido André Gandolfo, né? Uma pessoa muito importante para nós, um colaborador da rede de educação, né, do município de Jales, alguém que está sempre disposto aí a colaborar conosco. Então, o André fará para nós uma live musical no dia 23, às 8h30 da manhã. E para encerrar essa jornada tão boa, tão abençoada, nós vamos falar no dia 24, a última live, sobre o luto na infância, sintomas e intervenção, comigo, né, Jane Maiolo, que sou gestora de educação infantil e psicanalista clínica. Então, no dia 23, a gente vai estar encerrando essa jornada, né, que teve aí o apoio da Secretaria Municipal de Educação, teve o empenho de toda a equipe gestora, e também o nosso suporte da Secretaria Municipal de Educação, nos ajudando aí na arte, na comunicação, na divulgação. E nós queremos, né, só registrar que todos nós temos a crescer, porque quando todos nós temos o mesmo objetivo, o trabalho fica melhor, né? Quem ganha são as nossas crianças, é a nossa comunidade, e todos nós nos tornamos melhores. Então, eu já deixo aqui esse registro para todos, tá bom? Então, doutora Maitê, estamos prontos aí? Bom, então, doutora Maitê, estamos prontos aí? Acho que vocês estão conseguindo ver os meus slides? Espera aí. Ai, meu Deus, espera aí. Se eu fosse um trovador dos tempos medievais, faria um poema de amor em meio aos temporais.
Se eu fosse barroco, rebuscados versos faria, para dizer um pouco do grande amor em poesia. Se eu fosse romântico, faria piegas esse movimento, com vários muitos cânticos, falando do meu sentimento. Se eu fosse moderno, romperia os padrões, para dizer desse amor terno em todas as minhas canções. Mas eu sou poeta digital, rebuscar não há pra quê. Resumo tudo na frase final: eu amo você. Sim, eu sei que as coisas estão difíceis. E sei também que às vezes a gente até desanima de sonhar. Sei também de todas as mazelas do mundo e da intempérie dos homens maus. Porém, quero dedicar essa crônica à celebração de todas as coisas maravilhosas e simples que transbordam o nosso dia a dia e que, via de regra, não notamos. Não tem problema se, porventura, ao me ouvir, você sentir-se arrependido das sutilezas que não percebeu. Tudo bem. Aí vai uma dica. Olhe sempre para frente. O retrovisor não mudará nem descolorirá o hoje. Sim, no mundo há mentira, mas há a gargalhada dos bebês. Há muita gente má, que bem na verdade é gente doente. Porém, há um pôr do sol imenso e gratuito no céu. Há honestidade que dorme, todavia, a bondade silenciosa de uma mãe. Há o abandono de corpos presentes, mas também a paz que são super-heróis. Há a falta de dinheiro, mas há flores, músicas e poemas de amor. Existe grito de dor e desespero. No entanto, a alegria do seu cãozinho quando te vê. Eu sei que existe a raiva, mas existe sorvete de iogurte. Tem lixo e poluição, mas há uma sementinha rasgando o concreto. Estou ciente de que neste mundão ainda há muita coisa por fazer e vejo, ainda assim, a nossa criatividade e o nosso amor virando a página da maldade e abrindo-se no livro do horizonte um novo tempo de luz. Eu te vejo passar, abrindo a janela, no alvorecer do pequeno, cada nova rota do sol inspira singela esperança,
nas folhas das árvores, as passagens da estação. Revelam-me segredos serenos. Eu te sinto chegar pelas linhas do rosto e ousadia do corpo, que ao balanço se entrega nos intermináveis dias de agosto, vendo envelhecer e a juventude da vontade que nem existe mais. Eu te ouço falar, por vozes gritando no peito e tantas fotografias, vagando igual nuvem de fumaça, sussurrando as horas, exalando o aroma de melancolia. Inevitável é a tua presença. Hoje és tudo para mim. Tempo. Desculpa, tá? Gente, mil desculpas, tá? É porque eu tinha colocado um vídeo e aí ficou super pesado, mas o André já me ajudou e a gente já resolveu. Bom, mas eu fiz com muito carinho para vocês e o tema é como acolher, né, os nossos filhos aí nos momentos difíceis. Vamos falar sobre esse tema? Primeiro, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre história, né? Então, vamos lá. Gente, dentro da psicologia evolucionária, né, a espécie humana, né, ela é uma espécie que a gente sabe que tem um retorno imediato. Então, nós sobrevivemos lá nas savanas africanas, desde que tudo começou, né? A espécie sobreviveu por quê? Porque o homem, ele é um ser generoso, né? Ele sobreviveu porque ele sempre compartilhou o que ele tinha. E a gente é uma espécie com alta autonomia, com alto compromisso com o grupo. E a gente sempre se preocupou muito com o bem-estar social. Essa é uma característica humana. Vocês vão entender por que eu estou dando todo esse contexto, tá? Por isso, a psicologia evolucionária, ela acredita que existe uma natureza comum, tá? Entre toda a humanidade. Segundo o Dr. Jones, o pai de todas as culturas, os três grandes objetivos de todos os pais, né? De todas as culturas aí, o que é? Todo mundo quer que os nossos filhos sobrevivam. Todos nós queremos que os nossos filhos se tornem adultos independentes, que consigam sustentar nós mesmos, as famílias, e que se tornem bons membros da sociedade, pessoas de bem. Por isso, a gente sempre diz, né, que os filhotes, todos eles, em qualquer espécie que sejam, eles são sempre impulsivos e eles sempre brincam muito quando pequenininhos. Essa também é uma característica da natureza, né? Isso é uma coisa que a gente encontra e é natural. A infância dos nossos ancestrais, né? Isso a antropologia traz pra gente, isso é um fato, né? Sempre foi passar o dia todo brincando, né? Eles não podiam fazer nenhuma atividade de adulto. A vida deles era livre para brincar. A infância, a criança podia ser criança. Isso, assim, é muito lindo, né? Quando a gente começa a estudar esses conceitos e a gente vê como a infância dos nossos ancestrais ela era preservada. Porém, quando o homem migrou para a agricultura, né? Quando nessa época a criança ela passou a ter um valor econômico. Então, ela começou a servir, né, aos pais. Então, ela passou a ser mão de obra barata. Por que eu estou falando sobre isso, tá, gente? Vocês vão entender agora. Porque aí, nessa época, tá, nasceu a questão da obediência. Porque aqui a criança era mão de obra barata. Então, nasceu-se a ideia de que a gente devia dominar a criança. Nasceu-se a ideia de que criança não tem o que querer, né? Criança tem só que obedecer. A criança, ela
não tem mais aí que ser criança, né? Ela não pode mais brincar, ela não pode mais ter uma vida de criança. E esse fato, né, ele é muito estudado, né, e a gente consegue ver isso nos trabalhos claramente, o quanto que a agricultura, ela teve esse peso, tá? E eu até trouxe para vocês alguns autores também que falam assim, que foi aí também que eles conseguiram ver o valor da violência, tá? Na questão da obediência. Por quê? Tem um autor que ele diz, até o nome dele é Grilli, em 2018. Ele fala que desde a infância, os seres humanos saudáveis de ambos os sexos resistem espontaneamente à dominação opressiva. E por isso que não é possível tornar as crianças obedientes sem usar a violência contra elas. Por quê? Inquestionavelmente obedientes. Porque é humano questionar, é humano querer saber, é humano a criança querer brincar, é humano a gente querer ser criança, né? Então, quando a criança passa a não ter voz mais, né? Quando ela passa a ter que apenas servir, né? Passa aí a questão da violência ter um valor importante. Por quê? Porque os pais começaram a usar essa questão para poder impor, né? E para que as crianças cumpram esse papel econômico, né? Por isso que eu sempre falo para as famílias que é um absurdo essa questão que as pessoas falam de criar mini adultos, né? Porque a gente sabe que os nossos ancestrais amavam as crianças brincavam muito. Então é muito triste ver o que essa era pós-agricultura trouxe para a gente, né? O que a criança perdeu de ser criança? Porque a criança ela é vulnerável, né? Ela precisa da dependência. Até muita gente fala, mas a criança tem que aprender, a criança tem que ter limite, a criança tem que ter regras. E isso, assim, gente, eu abomino essas frases. Por quê? Porque a criança, ela é dependente, tá? Por que ela é dependente? Porque ela é dependente para ela poder desenvolver sua independência. Isso é proposital da natureza, tá? Então, quanto mais dependente ela for, tá? Mais independente ela vai ser no futuro, porque é assim que a gente constrói a autonomia e a segurança, cuidando, amando, oferecendo para ela amor e cuidados. Por isso que quando as pessoas falam para mim assim, ela é tão madura para a idade, ou nossa, mas ela tem que entender. Eu sempre falo, quem tem que entender é o adulto, né? Quem tem que ser maduro em casa é o adulto. A criança não. A criança tem o cérebro de criança. A criança que é muito madura para a idade me preocupa bastante. Porque se ela está sendo muito madura em casa, quem está sendo a criança? Aqui eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as emoções, tá? Sentir não é uma opção. A gente não decide, tá? O que a gente vai sentir, como a gente vai sentir, isso não é opcional. Aqui eu descrevi para vocês as emoções básicas, né? Que é a alegria, a tristeza, a raiva, né? A surpresa, o nojo, o amor, né? E o medo. A gente não decide quando sente, a gente não decide como sente, não é uma opção, né? Isso é muito importante, né? Porque isso é muito questionado, né? Eu escuto muito as pessoas falarem sobre as emoções, né? Punir as pessoas quando elas sentem, cobrar também emoções. E é muito importante porque eu sempre falo, gente, as emoções vêm de fábrica. O que significa isso? A gente não escolhe. Por isso aqui eu queria muito falar com vocês também, eu coloquei alguns exemplos, tá? Que eu queria conversar com vocês. Nesse primeiro exemplo aqui, é um adulto, tá? Na cama de manhã. E ela fala assim, ó, vê se vocês veem ali. Eu queria ficar mais um pouco na cama, mas eu tenho que trabalhar. Gente, quem que não fala isso de manhã? Não dá uma preguiça? Quando a criança fala isso de manhã, o que o adulto fala para ela?
Vamos, deixa de reclamar, porque você teve que acordar cedo para ir para a escola. A gente já fala, tanta gente queria ir para a escola, por que você está reclamando disso? A gente já banaliza o que ela sente, né? Quando o adulto fica com preguiça de manhã, o que é normal, todo mundo tem o direito de sentir, né? A gente quer o quê? Ser acolhido. Então, por que a gente não acolhe a criança também, né? Ali um outro exemplo também, que eu achei bacana do homem, né, dirigindo, ele coloca, não gosto que ninguém dirija meu carro não se empresta. É uma opinião dele, não tem problema nenhum, né? E aí embaixo tem duas amiguinhas, né, brincando, estão com um ursinho ali, e estão disputando o ursinho, o que também é natural, normal, ninguém é obrigado a emprestar nada, e aí tem alguém que falou ali embaixo, que coisa feia, deixem de egoísmo, tem que dividir. E eu acho muito curioso isso, né? Por que nós adultos temos o direito, né, de não querer compartilhar algo, né? E a criança não tem esse direito, sendo que a criança tem um cérebro imaturo, né? E nós adultos temos o cérebro maduro, sendo que não querer emprestar algo é um direito, né? Qual o problema? E a criança, ela passa por um período aí, né, de egocentrismo, e para a criança já é esperado que ela não queira, né, compartilhar esse brinquedo, né, devido ao seu nível de desenvolvimento. Mas eu acredito, né, ao meu ver, a gente deve respeitar isso em qualquer idade, né? As pessoas têm que ter o direito a existir, têm que ter o direito a querer ou não compartilhar, né, as suas coisas e devem ser respeitadas por isso. Ah, esse também é muito bom. Quando um adulto cai de bicicleta. Nossa, você se machucou, deixa eu te ajudar. Quando uma criança cai. Ai, tá bom, levanta. Nem se arranhou, né? Não foi nada. Gente, isso é demais. Eu vejo tanto isso. Às vezes eu vou num parquinho, eu tô em algum lugar e eu sempre vejo quando as crianças caem, né? As pessoas já vão falando. Nossa, não foi nada. Como é curioso isso, né? Como as pessoas tendem a banalizar a dor de uma criança. Quando, na maioria das vezes, o que ela quer ouvir? O que todo mundo quer? Meu amor, aconteceu alguma coisa? Deixa a mamãe ver. Vem cá, você quer um colo? Deixa eu te ajudar. É dignidade, é para todo mundo. Um outro ali muito bom também. Eles estão cozinhando ali, né? Me parece um casal. Muito obrigada por me ajudar. Fica muito mais leve. Aí embaixo, vamos, arrume toda essa bagunça. Não vou te ajudar. Como isso é curioso também, né? Essa questão do que a gente exige para a infância, né? Isso é uma questão que eu escuto muito, tá? Aqui na clínica é a minha rotina. Maitê, como eu ensino os meus filhos a arrumar os brinquedos? E eu sempre digo, e é uma coisa que eu pratico, tá? A gente não ensina ninguém a arrumar brinquedo, tá? Como que a gente faz, então? Eu convido, Maitê? Não. Como eu faço? Cuide com carinho das coisas do seu filho, trate com amor a sua casa, porque assim ele vai entender o carinho com que você cuida das coisinhas dele, da casa, e ele, por exemplo, vai querer cuidar também. No final do dia, eu estou exausta, uma adulta falando, e uma criança embaixo. Aff, essa menina fica quase insuportável perto da hora de dormir. Isso também é uma coisa que eu escuto muito. À noite, nós estamos muito cansados, mas como que a gente olha para o adulto? E como que a gente olha para a criança, né? Todos nós não temos o direito de estar em exaustão, de estar cansado, de ter tido um dia difícil. Como que a gente quer ser recebido em casa? Como que a gente quer que olhem para a gente, né? Com respeito, com carinho. A gente quer ser acolhido, ser tratado com dignidade. E isso é uma das coisas que eu mais escuto. A minha filha tem que me entender, o meu filho tem que me entender, Maitê, hoje eu tô cansado. Eu falo, gente, não são eles que têm que nos entender. Nós somos os adultos da casa, nós temos que entendê-los, né? O cérebrozinho deles ainda não se desenvolveu. Nós somos os exemplos, né? Ali também tem um exemplo muito bom. O adulto falando, né? Hoje estou sem vontade de comer. E embaixo, você tem que comer tudo. A gente nunca vai falar para um adulto, você é obrigado a comer, raspa o prato. Por que a gente se sente no direito de falar isso para uma criança?
né? Como se ela não tivesse um direito sobre o próprio corpo, né? Como se a gente se sentisse com esse poder sobre o outro. Como que nós queremos, né, que ela entenda sobre o corpinho dela, né, sobre os limites do corpinho dela, sobre o quanto que ela está com fome, quando ela não está, né? Se ela diz que ela não quer comer e a gente a obriga a comer, né? Isso assim, também é uma das coisas que eu escuto muito aqui na clínica. Ah, na hora do almoço tem que comer. E se ela não está com fome? Né? Eu nunca ouvi ninguém falar, você tem que comer isso sim, para um adulto. Tem que experimentar não sei quantas vezes. Gente, isso é respeito, é carinho com um indivíduo, sabe? Eu sempre falo para as pessoas assim que essa questão alimentar, o comer, ele vai muito além da boca e do estômago, sabe? É uma questão realmente de respeito com o outro. Quando eu olho para o outro dessa maneira, de que eu obrigo ele a ingerir algo que ele não quer, né? Que eu digo que ele tem que comer mesmo ele não querendo e dizendo que não quer, que não aguenta, isso é de uma crueldade sem tamanho, né? Porque eu já vi várias vezes crianças que chegam a vomitar, crianças que têm náuseas, né? Crianças que passam mal, que suam na mesa, que têm taquicardia. A que ponto que a gente está chegando, né? E isso são sintomas físicos, né? É sofrimento, né? Uma criança que está em sofrimento. Aqui também, né? É uma mulher chorando e uma criança chorando. No primeiro ponto, um adulto acolhe a mulher e pergunta: o que aconteceu? Como você está? Eu estou aqui contigo. E a criança, chorando: ah, deixe de ser manhosa. Isso também é uma das coisas que eu sempre faço essa reflexão. Como se o que a criança sentisse não tivesse valor, porque ela é pequena, porque ela é inocente, né? Porque ela não paga conta, né? Porque ela porque ela é pura, porque ela é pequenininha. Então é como se ela não existisse, né? Então ela não tivesse direito a sentir nada. Então por isso a gente não se preocupa com ela. Então o choro de um adulto tem mais importância do que de um inocentezinho, né? Do que de uma criança pequenininha. Ah, mas não é nada, ela tá chorando, não tem motivo. Muitas vezes o que não é motivo para um adulto é para uma criança pequenininha, né? Para um adulto, muitas vezes, não é, né, um problema, um bullying na escola, né? Uma comida que ele não gosta. E para uma criança pode ser uma tragédia, né? Pode ser uma coisa muito grave, né? Eu já atendi quadros aqui na clínica de situações gravíssimas de sofrimento, de crianças que chegaram em níveis assim de dor muito grandes, né? E que as pessoas falam: ah, mas isso não é nada, eu não entendo por que ela está sofrendo, né? A que ponto a gente chega de querer avaliar o que se passa no outro? Isso também é um ponto importante, né, do sono. Não gosto de dormir sozinha. Deita e durma. Aí é o seu quarto. Isso é uma luta grande minha, né? Quem me conhece aqui sabe. É uma briga grande que eu tenho aqui nas redes sociais, que é sobre treinamento de sono. Ninguém deve dormir sozinho, com medo, porque sentir medo, como a gente falou inicialmente, não é uma escolha, né? Ninguém decide ter medo, ninguém diz, agora eu vou ter medo. Não, né? Ter medo é genuíno, vem de fábrica, né? E você obrigar alguém a dormir com medo, né? E ainda mais sendo um bebê ou uma criança, e você trancar num quarto, e você deixar ela ali até ela dormir, muita gente fala para mim, ah, mas aí ela aprendeu a dormir. Não aprendeu, gente. Ela desistiu. O que acontece? O organismo, ele colapsa, né? Então, a gente chama isso de desamparo aprendido, tá? Ele entra, assim, numa situação tão grave de estresse. A gente tem um hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, ela tá chorando, muitas crianças chegam a vomitar de tanto chorar.
Isso também é colapso, tá? De sofrimento. Cortisol chega a nível máximo e a criança adormece. Por quê? O corpo desiste por sobrevivência. Então, essa criança não aprendeu a dormir. O corpo dela entendeu de que não adianta chamar, não tem ninguém para acolher ela, tá? Então, ele entrou em desistência. Isso é grave, muito grave, tá? Porque essa criança entendeu que não adianta mais ela pedir ajuda. Então, as consultorias do sono é desamparo aprendido. É você ensinar uma criança de que não adianta ela chorar, ninguém virá. Adianta eu virar para você e falar assim, não, você não precisa ter medo disso. Isso não é algo que a gente convence o outro, né? Isso é algo que se sente, e ainda mais com uma criança. Isso não se faz. Então, gente, dizer como alguém deve sentir, como sentir, é perverso, tá? É cruel, porque a gente impõe, tá, que os nossos filhos camuflem o que eles sentem, para nos agradar, para não atrapalhar. Sim, é assim que eles se sentem. Porque eles não vão mudar o que sentem, né? Eles não vão passar a se sentir felizes porque eu quero, né? Eles não vão passar a se sentir de outra maneira porque eu mandei. Eles vão camuflar, porque ninguém manda no que sente, né? Então, o que eu ensino uma criança é: o que você sente não me interessa, eu não quero que você me atrapalhe. É isso. Resumindo, é isso. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam que eu diga isso, mas é a verdade. Porque eu não escolho o que eu sinto. E por isso que eu contei para vocês todo o nosso histórico, tá? Porque a espécie humana, ela sobreviveu desde as savanas africanas, por quê? Porque ela sempre protegeu o filhote. Como que o bebê das savanas sobreviveu? Como que a espécie sobreviveu? As crianças dormiam com os pais, com os bebês, todo mundo ficava junto, né? Aí muitas vezes as pessoas me falam: ah, Maitê, como que fica a vida do casal, já que você está falando que as famílias podem dormir com as crianças? Ué, as crianças dormem, o casal namora em outro quarto, em outro cômodo, só não pode, claro, ter nenhum tipo de intimidade no mesmo quarto, no mesmo cômodo que as crianças, óbvio, né? Isso é abusivo, não pode. Agora, as crianças dormem, o casal pode ir para outro cômodo. Agora, você fazer com que uma criança durma de tanto que ela chora, né, sozinha, porque ela tem que aprender para não atrapalhar, isso é um crime. Então, por que a espécie humana sobreviveu? Porque ela sempre protegeu o filhote, né? E a partir da agricultura nasceu-se essa ideia de que a criança deveria servir, ao invés de ser cuidada. Vamos passar aqui. Ah, isso aqui também é uma coisa que eu escuto muito, que é: engole o choro. Como que o cérebro entende o engole o choro? Eu não enxergo você, tá? É assim que o cérebro entende. Todos os tipos de punições, castigos e violências e abusos, cantinho do pensamento, todos os tipos, né, de negligências mesmo, né? Porque não é só a violência, tá? Deixar de prestar amparo a uma criança também é violência. A negligência também é uma violência, né? Então, o cérebro entende: eu não enxergo você. E isso também é danoso, tá? O nosso lar, ele não pode ser uma disputa por poder, mas sim um lugar no qual todos nós temos o mesmo valor e importância. Por que eu sempre falo isso? Porque muitas vezes eu vejo que as famílias, elas estão querendo, né, viver ali, os pais, eles querem se colocar acima, né, eles querem se colocar num lugar acima do que os filhos. Então, eu mando, você obedece e acabou. Façam isso, mas percam os filhos. Porque a gente não perde o filho lá fora, a gente perde o filho dentro. Quando? Quando eu me coloco acima de você, tá? Por quê? Maitê, como que isso funciona? A vida, ela acontece em roda. Eu sou tão importante quanto o meu filho na minha casa. Na minha casa moram eu, meu marido e meu filho. Nós três somos tão importantes quanto. Eu não sou mais importante como meu filho.
Como que funciona isso? Nós temos funções diferentes. Então, eu sou a mãe, qual a minha função como mãe? Amar incondicionalmente, cuidar e proteger. Qual a função do filho? Receber tudo isso de graça, tá? Por que de graça? Porque o filho não te deve nada. Quando existe uma relação familiar que o filho vive em eterna dívida, né? Então, o que eu percebo muito na prática clínica, né? São aqueles filhos que devem, a famosa agiotagem, né? Então, assim, eu moro com os meus pais, como eles pagam a conta, então eu tenho que ficar bonzinho, né? Porque eles pagam, então, assim, eu pago isso, eu pago aquilo, então você é ingrato, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sou refém, né? Eu nunca posso fazer nada, né? Entendem como essa pessoa não é livre nunca? Isso é extremamente abusivo, porque eu não sou movido a amor, eu sou movido a medo. O que me move é a cobrança, é o medo, é estar o tempo todo sendo coagido, né, sendo punido. O que me move não é a moral, mas são regras. Isso é bem ruim também, né? Por quê? O que acontece é que muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, Maitê, mas como que meu filho vai aprender as coisas, né? Como que ele vai entender os limites, né? Isso também é uma coisa assim que todo santo dia eu respondo essa pergunta. Se eu não colocar limite, a polícia vai pôr. Se eu não bater em casa, a polícia vai bater. A ciência já provou que isso é uma grande mentira, né? Isso não existe. Enfim, isso é achismo, tá? Dentro da ciência, isso não existe. O que a neurociência já provou? Justamente o contrário. Não se ensina paz com guerra. Quando eu bato numa criança, eu estou ensinando ela a bater. Quando eu grito com uma criança, eu ensino ela a gritar. Então, quando eu trato meu filho com autoritarismo e rigidez, eu estou ensinando ele a ser assim. Quando eu trato meu filho com flexibilidade e carinho, eu estou ensinando meu filho a ser assim. Aqui é uma das questões que eu escuto muito também, né? Algumas pessoas falam para mim assim: ah, eu não bato no meu filho, tá? Não bato, mas eu deixo de castigo. Eu coloco no cantinho do pensamento. Não mudou nada, tá? Não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque nós temos um local no cérebro, tá? Que causa degeneração. É um lugar que causa degeneração com todos os tipos de abusos, violências. A neurociência já provou que esse lugar existe e ali vai sofrendo danos, tá? Toda vez que alguém é constrangido, tá? Que eu sofro vergonha. O que é sentir vergonha, Maitê? É quando eu dou um valor ruim e menor ao meu ser, a quem eu sou. Então, a humilhação é uma violência. Lição de moral é uma violência. Eu ensino a criança de que ela só importa para mim quando ela cumpre o que eu mando. Ela só vale a pena quando ela faz o que eu quero, quando ela me obedece. Senão, ela não vale a pena para mim. Né? Então, assim, ou você me obedece, eu gosto de você, você me faz feliz. Se você não me obedece, eu não gosto de você e eu bato em você ou eu te humilho. Quando eu bato numa criança, eu mostro para ela que o corpo dela não tem valor, né? Que o corpo dela não é importante. Só que a humilhação faz o mesmo papel. O castigo faz o mesmo papel. Eu mostro que o seu corpo não tem valor algum, né? Que você só tem valor quando você faz o que eu quero. E isso é tão grave, tão cruel, que a pessoa cresce com uma insegurança e com um prejuízo na autoestima tão importante e com uma crença central de que ela é insuficiente. E ela fica o tempo todo, com aquela sensação de que eu não sou bom o suficiente, sabe? Puxa vida, eu faço, mas parece que eu não alcanço, sabe? Parece que ninguém me enxerga. Porque o que é o castigo? Né? O que é a punição? O que é a lição de moral? Eu não enxergo você. Mas, Maitê,
Como então que meu filho vai entender que ele não pode bater no amigo, que ele não pode pegar uma caneta de um amigo, que ele não pode bater no cachorrinho, que ele não pode fazer essas coisas? Ué, vendo você agir, o teu exemplo, né? O processo de moralidade, ele acontece no decorrer da vida, ele acontece quando eu cresço e me desenvolvo neurologicamente, tá? E eu preciso ter exemplos, né, a ser seguidos. Mas isso não acontece. Bom, hoje eu tenho um exemplo, pronto, amanhã desenvolvi minha moralidade. Não. Isso é um processo a ser seguido, tá? Então, eu acho que eu já até contei para vocês aqui na outra live, mas eu vou contar de novo, porque teve várias pessoas que eu acho que não assistiram. Mas teve uma situação em que meu filho derrubou um amigo, né? De um pula-pula. Eu vi isso acontecendo. Eu vi, tá? Então, assim, eu vi ele empurrando o amigo. Na hora eu corri para lá, o amiguinho caiu, eu fui socorrer o amigo. Eu falei, filho, vem me ajudar. E ele, não fui eu. Eu falei, meu amor, não tem problema, meu anjo. Não é isso, filhinho. Vem me ajudar a cuidar do amiguinho. Cuidamos do amiguinho, mudamos de foco. Meu menininho vai fazer 5 anos agora. A gente mudou o foco, fomos fazer outra coisa e tal, e eu cuidando do amiguinho, tudo bem. Depois que o amiguinho foi embora, e ele falou pra mim, nossa, mamãe, eu sou um menino muito ruim, né? Muito feio. Aí eu falei, por que, filho? Não, você é maravilhoso, arrepende. Porque todo mundo faz, filho. Um monte de coisa que a gente se arrepende. Mas a gente melhora todo dia. Todo dia a gente aprende um monte de coisa. A gente não é melhor que ninguém, meu amor. Ninguém é melhor que a gente. Você é incrível. A mamãe tem orgulho de ser sua mamãe. Você é uma joia na minha vida. Eu amo você do jeitinho que você é. Cada pedacinho. A mamãe faz um monte de coisa também que a mamãe se arrepende. Porque a vida é assim, meu anjo. Vocês entendem? Ao invés da gente dar uma lição de moral, porque eu sou muito boa e você tem que corrigir, porque ninguém mais vai querer ser seu amigo, porque você é ruim, porque agora eu não vou mais convidar ninguém para vir aqui em casa, que feio. Para que eu preciso humilhar as pessoas? Fazer com que as pessoas se sintam péssimas por ser quem elas são. Sendo que a criança, por mais que muitas vezes ela entenda as coisas, né? Ela não consegue conter o impulso. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, que é a área da memória, né, responsável aí, né, pelo controle inibitório, ele não está formado. Flexibilidade cognitiva, enfim. O cérebro humano, ele termina ali, né, de se consolidar no começo da idade adulta. Então, o adolescente é impulsivo também. Então, ao invés da gente se colocar acima do outro, dos filhos aí, das crianças, dos adolescentes, a gente se coloca ao lado do outro, né? Ninguém quer ficar perto de quem se coloca maior e melhor, porque é muito chato, né, gente? Então, muitas vezes, os pais me falam, o meu filho, como que eu me aproximo do meu filho? Entre no mundo dele, se interesse, aprenda com ele, sabe? Teu filho assiste TikTok, assista junto, dê risada junto. Teu filho joga videogame, jogue junto. Não estou incentivando telas não, tá, gente? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que muitas vezes é um caminho para eu entrar na vida dele. E depois eu convido para outras coisas. Entenderam? O que eu estou dizendo para vocês é, vamos entrar na vida dos nossos filhos. Vamos se interessar por eles. Vamos chamar eles para a minha vida. Né? Vamos mostrar para eles que eles importam. Permitam que eles ensinem algo para vocês, sabe? É tão bom a gente estar perto de alguém que a gente também possa ensinar e aprender. É tão difícil a gente conviver com pessoas que se colocam acima do mundo, de todos, sabe? Conviver com pessoas que não admitem falhas. E o que eu vejo muito das crianças e dos adolescentes que eu atendo, a principal coisa, tá? Que eles falam para mim meu pai e minha mãe nunca erram, Maite. Não, nem adianta falar com eles, tá? Eles nunca erram, eles estão sempre certos, eles vão me dar a maior lição de moral e vão me contar. Nem adianta. Então, eu falo assim, gente, a humildade é a gente se colocar pequeno, sabe? Do mesmo tamanho e importância. Eu aprendo tanto com eles aqui.
Tem hora que eu dou tanta gargalhada, tem hora que eu me divirto tanto, porque eles são tão incríveis, que eu falo que a gente tem tanto para aprender com eles, sabe? E é uma geração tão exposta, tadinhos, é uma geração que tem tanto para ensinar para a gente também, e eu vejo que às vezes eles só são criticados, sabe? O tempo todo cobrados, e a gente não consegue ver nada de bom, a gente está o tempo todo se pondo acima, sabe? E apontando, e isso nos afasta, né? O tempo todo deles. André, você acha que era bom pôr o vídeo agora? Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Então, gente, como ajudá-los, né? Chegamos num ponto agora muito importante. Acolhendo com carinho as emoções. Primeiro ponto importante. A gente precisa reconhecer o que a gente sente, tá? Eu tenho o direito de sentir. Se eu tenho o direito de sentir, o meu filho também tem. Então, eu, Maitê, como mãe, não preciso camuflar o que eu sinto. Eu tenho o direito de sentir. E todos nós sentimos medo, raiva, tristeza, amor, nojo. Todo mundo, né? Então, meu filho também tem. Quando eu acolho a minha emoção com carinho, fica muito mais fácil acolher as do meu filho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem dias em que eu chego em casa em exaustão, óbvio, todo mundo, né? E aí eu chego e ele fala, mamãe, o que foi, mamãe? Né? Só o fato de você verbalizar, nossa, filho, hoje a mamãe tá nervosa, ou a mamãe tá chateada, ou a mamãe tá triste, você tá expondo o que você sente, tá? Mas não é com você, tá, meu amor? Isso é importante, porque a criança tem uma tendência em trazer tudo para ela. Então, só o fato de eu reconhecer o que eu sinto, dizer o que eu sinto já é muito importante. Porque eu liberto essa criança, tá? E a criança, ela não tem a responsabilidade de me agradar. Então, isso é muito importante, tá? Um outro ponto também. Quando eu me vejo numa situação em que eu fico irritada, nervosa, com raiva ou qualquer coisa, eu não tento me controlar, gente. Para de querer se controlar, de querer
domar a emoção, colocar limite, a gente não vai conseguir. Por quê? Porque a gente não escolhe sentir. Então, o que que eu faço? Eu me afasto, tá? Então, na hora que vier a raiva, na hora que vier a emoção, sai dali, vai pro banheiro, lava o rosto, conta, respira, se acalma e volta. Não tenta controlar o que você sente ali, tá? Porque a gente vai perder, tá bom? Então, sempre que vocês se sentirem assim, saiam de cena, peçam ajuda. Gente, eu preciso me acalmar. Eu vou sair, me acalmo e volto. O que o seu filho aprende? Minha mãe é humana, minha mãe sente raiva como todo mundo, ela vai se acalmar e volta. Porque se a gente fizer uma guerra de braço para a raiva, a gente vai perder, claro, porque a gente é humano, né? Isso é muito importante. Quando eu me dou o direito de sentir, porque não adianta a gente falar, não tô com raiva, tô feliz. A gente não consegue, né? Por exemplo, sentir tristeza. Quem não sente? Não tem dia que a gente tem vontade de chorar, angústia. Então, isso é importante. Se dê o direito de sentir sem culpa, tá? Abraça você mesmo. E vai ser leve para você permitir que o seu filho também sinta. Porque daí você não vai ficar com aquela culpa horrível, sabe? De ficar falando pro teu filho que você tá bem e você não tá. E aí vai chegar uma hora que você vai explodir, porque a gente não é de ferro, né? A gente é humano. Então, só o fato de você expor o que você sente já é incrível, você já tá de parabéns. Tá? E isso você vai ver que vai ser um exercício pro seu filho. Você sabe que eu fazia muito assim. Eu tenho náuseas muitas vezes assim, ou quando eu tô angustiada, eu tenho náusea. Ou quando eu tô andando de carro, eu tenho náusea. E o meu filho já percebeu, né? Então, muitas vezes, quando ele vê essas situações e ele fala para mim, mamãe, você está com náuseas? Vai melhorar. Eu tô aqui. Mamãe, você sabe que eu já me senti assim antes, mamãe? É ruim sentir náusea, né? Então, eu achei bonitinho isso, né? Porque ao invés da gente querer corrigir uma emoção, ele entendeu, sabe? Ele entendeu como é lindo se colocar como o outro, né? Então, por exemplo, quando o outro se sente ruim, não é maravilhoso como alguém fala para você assim, puxa, é ruim, né? Eu já me senti assim. Como eu posso te ajudar? Ao invés da gente se pôr lá em cima e falar, não é nada, vai passar, né? Como é lindo a gente se pôr humano. Isso é muito importante para os nossos filhos. Porque uma coisa que eu queria falar para vocês o pior tipo, tá? De ambiente para uma criança crescer, o pior, tá? É a instabilidade. Aquele ambiente em que a criança nunca sabe como vai ser. Então, eu nunca sei se eu vou ser agredido, se eu vou ser ameaçado, se eu vou ser tratado com carinho, com amor ou com grito. Eu nunca sei como eu vou ser tratado. Eu nunca sei o humor que eles vão estar. Então, eu nunca sei como eles vão me tratar. Isso é péssimo, porque deixa a criança em modo alerta. Ela fica o tempo todo com medo, porque ela está vulnerável ao humor do outro. Entendeu? Agora, se independente de como você estiver, tá? Você não vai agredir a criança, você não vai humilhar a criança, você não vai ofender, você não vai expor a criança a nenhuma violência, né? Por que você não vai fazer isso? Porque você respeita as suas próprias emoções. Então, você não tá bem, mas você não vai descontar no mais inocente, no vulnerável, né? Você não tá bem, mas você vai cuidar de você, vai respeitar suas emoções, então isso não vai afetar ninguém, tá? Isso é muito importante, porque essa instabilidade, tem crianças que entram em pânico porque elas nunca sabem como vão ser tratadas. Isso deixa a criança num estado de alerta constante. Isso é terrível para o desenvolvimento, tá? Gente, eu vou dar uma olhada para ver se eu esqueci alguma coisa, porque eu anotei, porque eu não quero esquecer nada de falar para vocês. Uma coisa também que eu não posso esquecer. Nós nascemos com o cérebro imaturo, então é normal as crianças precisarem do adulto para se acalmar, tá? É por isso que muitas vezes a gente fala para as mães, e por isso que no vídeo eles falam ali, né, do adulto acolhedor para fazer essa mediação. Muitas vezes nós adultos também não precisamos de um colo, de um apoio. Por que a gente quer que a criança faça esse trabalho sozinho, né? Outra coisa também, muitas vezes as pessoas me falam assim,
Maitê, por que meu filho ficou bonzinho o dia inteiro? Eu cheguei pronto. O mundo acabou, meu filho ficou péssimo, nervoso, tudo. Gente, mãe é amor incondicional, gente. Com mãe, a gente tira o sapato apertado. Todo comportamento é um pedido por amor ou é uma declaração de amor. Muitas vezes, eu sei porque eu tenho câmera e, enfim, eu vejo, né? Meu filho tá bonzinho lá em casa. Lindo, feliz, saltitante. A hora que eu chego, meu Deus do céu. Gente do céu. Por que ele faz isso? Muitas vezes ele me morde, algumas vezes ele falou assim para mim: vai embora daqui, eu não gosto mais de você, sai dessa casa. Sabe por que ele falou isso? Porque ele queria falar assim: ó, mamãe, eu tô com saudade, foi difícil ficar sem você, mamãe. Eu fiquei sofrendo sem você, eu te amo. Mas as crianças têm o cérebro imaturo, elas não sabem expor o que elas sentem de uma forma racional e funcional, né? Então, como que a gente vai esperar um diálogo maduro? Elas não sabem expor isso, né? Muitas vezes nem a gente sabe. Então, como que sai isso? Das formas mais disfuncionais possíveis, né? Então, muitas vezes, ele fala para mim: vai embora, eu não gosto mais de você, eu só gosto do papai, eu só gosto, vai embora, eu não quero mais brincar com você. Aí eu falo para ele: ah, mas eu amo você, mas você é a minha vida, mas você é meu tudo. Mas eu te amo tanto, eu tava com tanta saudade. Eu falo para ele: você me perdoa? Você me desculpa? Eu não queria fazer assim. Desculpa, filho. Por quê? Quem é o adulto maduro em casa? Somos nós, né? A gente é que faz isso pelo filho, né? Que ajuda na regulação do filho. Nós é que somos o porto seguro do filho, né? Então, sintam-se abraçadas com muito carinho por mim e esqueçam o filho ideal. Amem a joia rara que vocês tenham em casa, tá bom? Esqueçam o palpite do vizinho que falam que vocês têm que dar limite, por regra, enfim, esqueçam toda essa matemática, porque o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos vai ser o amor que você vai dar para o seu filho hoje, tá? Então, ame sem moderação, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por estarem até aqui comigo até agora, desculpem aí. Nós que agradecemos a doutora Maitê pela live da noite. Uma hora para a gente começar, e você, André, também, viu? Pela paciência comigo. A gente que agradece muito, viu, Maitê? Obrigada. Pelos comentários no nosso chat, a gente viu que o pessoal aproveitou bastante, muita mãe tirando dúvida, acalmando o coração, muito professor, muito educador se localizando aí na sua fala, e vem de encontro com a nossa necessidade, né? Aquilo que a gente precisa aprender a realizar. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome da nossa querida Adriana, da Valéria, da Lúcia, das gestoras, todas empenhadas, né, nessa primeira jornada de educação infantil, gestoras que estão aí conosco, buscando formação, buscando a qualificação das suas servidoras. A gente agradece muito a oportunidade de te ouvir, tá bom? Então, leve nosso abraço, e todos vocês que puderam acompanhar, fique conosco mais essa semana, curta aí, se inscrevam no canal da Secretaria Municipal de Educação, canal da Editora Universos, página do Facebook Universo Editoras, e siga lá no Instagram, Universos Editora, tá bom? Fica o nosso convite e o nosso até já, né? Que 8 horas da manhã vamos estar de volta aqui com mais uma live com a doutora Bruna. Então já fica o convite, tá bom? Amanhã, 8 horas da manhã, no canal da Secretaria Municipal da Educação. Maitê, beijo grande, obrigada, tá bom? Tchau, gente.